Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E o nosso assunto de hoje é hidrocarbonetos ramificados 1. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E essa é a videoaula sobre hidrocarbonetos ramificados 1. Vem comigo! Muito bem, presta bem atenção, considere os seguintes hidrocarbonetos. Você tem esse hidrocarboneto aqui e tem esse hidrocarboneto aqui, Capadócio. Aqui eu tenho uma sequência de carbonos sem nenhum grupamento carbônico preso a essa sequência. Concorda comigo? Enquanto aqui eu tenho um grupamento carbônico aonde eu tenho uma sequência de carbonos e eu tenho este grupamento carbônico preso à sequência, indivíduo. E logo, quando eu tenho um grupamento carbônico e eu tenho um grupamento preso à sequência principal, a gente vai chamar de cadeia o quê? Essa cadeia é chamada de cadeia ramificada. Cadeia ramificada. Enquanto aquela cadeia lá, onde eu tenho uma sequência de carbonos, eu não tenho nenhum grupamento carbônico preso à sequência, eu vou chamar de cadeia normal. Cadeia normal. Mas uma vez que a cadeia ramificada, eu preciso identificar onde está essa ramificação. Concorda? Veja bem, a cadeia poderia ser isso, ó. 1, 2, 3, 4, e isso aqui está preso, ou seja, ser a ramificação. A cadeia pode ser 1, 2, 3, 4, e isso aqui está preso, ser a ramificação. Mas veja bem, ela poderia ser também 1, 2, 3, e isso aqui ser a ramificação, ou seja, está preso, está vendo aqui, ó, essa sequência de 1, 2, 3, e isso aqui ser a ramificação, pois está preso à sequência principal. Muito bem, para que eu não tenha confusão em saber, na hora de dar o nome do composto, qual é a cadeia principal, quem é que vai ser, quem não vai ser, a gente tem uma regrinha que diz o seguinte, indivíduo: a cadeia principal é aquela que possui maior número de carbonos. Você não pode esquecer disso. Aproveitar para pegar canetas aqui de outras cores. E aí vou te dizer, ó, numa cadeia ramificada, a cadeia principal será a sequência carbônica com maior número de carbonos. Então, por exemplo, essa sequência 1, 2, 3, está vendo subindo aqui, ó, 1, 2, 3, melhor, descendo, eu não posso considerar porque eu tenho uma cadeia maior que ela tem 4 carbonos, que é essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Por isso vou apagar. Então, esse daqui não existe. Então, a gente precisa saber o seguinte, presta bem atenção, a sequência de carbonos principal vai ser aquela sempre que tiver maior número de carbonos. E o que está fora dessa sequência principal, nós vamos chamar de radical ou ramificação, certo? Muito bem. Prefixo. O que é um prefixo? Prefixo é para um carbono, met. Para 2 carbonos, et. Para 3 carbonos, prop. Para 4 carbonos, but. Para 5 carbonos, pent. Vamos repetir? 1 carbono, met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, ept. 8 carbonos, oct. E assim por diante. Muito bem. O prefixo mais a terminação il, indivíduo, vai te dar o nome do radical. Então, prefixo, vamos lá, de um carbono é met, com a terminação il, de ramificação, vai ficar metil. E com 2, quero ver tu me falar com 2, como é que fica com 2? Qual é o prefixo para 2? Et, com a terminação il, como é que fica? Isso! Etil. E quando tem 3 carbonos, como é que vai ficar? Vai ficar propil. Muito bem. Logo, indivíduo, a cadeia carbônica se chamará, vamos comigo, veja bem, olha aqui, ó, contando assim, 1, 2, 3, 4, eu tenho pendurado no segundo carbono um radical metil, porque metilbinho, porque ele só tem um carbono é metil, então o nome fica 2-metil. 4 carbonos na cadeia principal, 4 carbonos, o prefixo é but, com a terminação ano de ligações simples, butano. O nome do composto é 2-metilbutano. Mas aí você me pergunta, mas Binho, por que você começou a contar da esquerda para a direita? Eu não entendi. Aí eu vou te explicar que existem regras para você localizar a ramificação na cadeia. Como é que a gente vai proceder? Vamos lá, olha aqui, ó. Como faremos para identificar a posição da ramificação na cadeia carbônica?
Primeira coisa, se a cadeia só possui ligações simples, ou seja, ela for um alcano, lembra que alcano, lembra a aula anterior, alcanos são hidrocarbonetos que só possuem ligações simples. Então, se ela só tiver ligações simples, você vai contar da extremidade da ramificação mais próxima que vai ter a ramificação. Então, você vai contar da extremidade mais próxima da ramificação. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar assim, ó. Qual é a ramificação? Nossa, Binho. Você vai contar da extremidade mais próxima da ramificação. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a extremidade mais próxima da ramificação, certo? Ou você poderia ter começado daqui de cima, sem problema nenhum. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nome dessa daqui é 2. Aqui, ó. 2. Qual é o nome dessa ramificação? Ela só tem um carbono. Então, 2-metil. 2-metil. E como ela tem 5 carbonos na cadeia principal, pente. De 5 anos de ligações simples, certo? Então, fica 2-metilpentano. Embaixo, como é que a gente faz? Qual é a extremidade mais próxima da ramificação? A extremidade mais próxima da ramificação é da esquerda para a direita. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Essa ramificação também é uma ramificação do tipo metil, porque só tem um carbono. Então, o nome dessa cadeia vai ficar 3-metil. 3-metil. A cadeia tem 6 carbonos, então vai ficar X. Só tem ligações simples, ano. Então, 3-metilhexano. Na cadeia de baixo, você pode perceber o seguinte, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Serve? Não serve. Por que não serve? Porque você tem uma cadeia com uma numeração de carbonos maior, certo? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não serve porque existe essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou essa ainda, indivíduo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente pode considerar essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Ou pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, o que acontece aqui, ó? Esse radical tem 2 carbonos. É um radical etil. Consequentemente, o nome dessa cadeia vai ser o quê? 3-etil com 6 carbonos, hexano. Você entende por que etil? Porque etil são 2, 2 é et, terminação il, etil. Então vai ficar 3-etil-hexano. Mas se a cadeia principal ela tiver presa com radicais diferentes, ou seja, quando a cadeia apresentar mais de uma ramificação, o que a gente vai considerar? A gente vai contar, certo? Da extremidade em que a ramificação esteja mais próxima, certo? E colocar sempre os radicais em ordem alfabética. Lembra lá do abecedário da Xuxa? A de amor, B de baixinho, C de coração, certo? Seguiu o abecedário. E aí o que a gente vai fazer? Olha aqui, indivíduo, na letra D. Na letra D, se eu conto a cadeia daqui, a ramificação mais próxima está no 1, 2, 3, no terceiro carbono. Mas se eu contar de lá, a ramificação mais próxima fica no 1, 2, 3, no quarto carbono. Logo, eu vou considerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poderia ser também, indivíduo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também daria. Então, quais são os radicais que estão aqui, ó, fora da cadeia principal? Aqui tem 2 carbonos, o radical etil, indivíduo. E aqui tem um carbono radical metil, indivíduo. Logo, qual é o nome do composto? Vai ficar 3-etil, 3-etil. Por que você começou com etil, bem? Porque no abecedário o E vem antes do M, certo? Então, 3-etil vai ficar o quê? 4-metil. A cadeia principal tem 7 carbonos, então é ept com a terminação ano de ligações simples. 3-etil, 4-metil, epitano. E aqui, indivíduo, se eu contar daqui, você pode perceber que a ramificação
está mais próxima dessa extremidade, que é a direita. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso descer 6, 7, 8, ou posso seguir 6, 7, 8. Vai dar no mesmo. Então, consequentemente, o que eu vejo aqui para fora? Eu tenho um radical de quantos carbonos, indivíduo? Eu tenho um radical de 1, vou engrossar o pretinho aqui, ó, 2, 3. 3 carbonos, 3 é próprio, então fica propil. Então eu tenho esse radical aqui, que é um radical propil, e eu tenho esse radical aqui, que é um radical metil. Então, logo, como é que vai ficar o nome da cadeia principal? Olha só, vou apagar esse daqui, ó, para não confundir você no de baixo. Qualquer coisa, você volta o vídeo um pouquinho, queira entender o de cima. Então, esse aqui é um metil e esse aqui é um propil. Logo, ordem alfabética, o M vem antes do P. Então, o nome do composto vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2-metil, 5-propil. A cadeia tem 8 oct, só ligações simples, ano, octano. Mas se a cadeia apresentar ramificações diferentes, mas equidistantes nas extremidades, ou seja, quando eu conto de um lado, a ramificação X é mais próxima, mas quando eu conto de outro, a ramificação Y está na mesma distância. Como é que eu faço quando eu tenho essa situação, indivíduo? Olha para cá, por exemplo, se eu tenho essa estrutura, se o tio contar aqui, ó, da direita para a esquerda, o radical metil, olha para cá, o radical metil fica mais próximo, ele está no terceiro. E o radical etil, tá vendo? O radical etil fica no quarto carbono. Mas se eu contar da esquerda para a direita, o radical etil fica mais próximo do radical metil, aí inverte, certo? Logo, o que você vai fazer? Você vai considerar sempre a ramificação menor. Considere sempre a ramificação menor. Então, vamos para a ramificação menor. Como é que vai ficar? Olha aqui, ó, a ramificação menor é essa daqui. Então, o tio vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, o nome desse composto vai ser igual ao quê? A 4-etil, 4-etil, depois 3-metil, 4-etil, 3-metil com 6 carbonos, o que vai ficar? Vai ficar X de 6, ano de ligações simples, hexano. Mas você já percebeu em que todas as cadeias que o tio botou até agora, tá? Propositalmente, são todas de alcanos, ou seja, só tem ligações simples. Então, quando só tem ligações simples, quem comanda é a ramificação, onde for mais próxima dela, certo? Mais indivíduo. Se eu tiver duplo, você tiver triplo, quem vai comandar é a dupla ou a tripla. Ou seja, quando tiver um alceno, dupla, eno, tiver um alcino, tripla, ino, quem vai comandar a cadeia é a dupla ou a tripla. Da extremidade mais próxima, Capadócio, como é que vai ficar ali? Se a cadeia for insaturada, ou seja, se ela tiver dupla ou tripla, contaremos a cadeia da extremidade mais próxima da insaturação. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Vou fazer assim, ó. Aqui, virando para cá, fica mais fácil de enxergar. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente tem? A gente tem um radical aqui que é metil. A gente tem um radical aqui também que é metil. Eita, Binho, você não falou quando os radicais são iguais? Problema nenhum. Por quê? Porque você tem um radical metil no 4 e no 5, concorda ou não? Como a dupla está comandando, você tem que contar de lá. Logo, metil e metil, dimetil. É assim que você vai colocar. E se forem 3 metis, Binho? Trimetil. Se for 4 metil, tu não vai botar quadrimetil, não, que quadrimetil não existe, tá? É tetrametil, indivíduo. Então, olha aqui, ó, se eu tenho, se forem 4, tá? Olha aqui, eu tenho 2. Se eu tenho 2 é dimetil. Onde que está esse dimetil? No 4 e no 5. Então, o que eu vou dizer? Que esse daqui é 4,5 dimetil. Certo? A cadeia tem 6X.
Dessa vez ela tem dupla, e se ela tem dupla, ela é eno. E o eno começa em que carbono? No primeiro. Então é X1Eno. Muito bem. E ali, como é que fica? Nessa segunda vai ficar assim, ó. Eu tenho 1, mais próximo, 2, 3, 4. Vou fazer um pouquinho diferente, em vez de seguir, eu vou subir, que dá a mesma coisa, 5, 6. Qual é o nome desse radical que está preso no quarto carbono? Tem 2 carbonos, então ele é um etil. Então, qual é o nome dessa estrutura? Ela tem um etil no quarto carbono, logo o nome é 4-etil. A cadeia tem 6 X. Tem um eno começando em que carbono, indivíduo? No 2. Então, X2Eno. Muito bem. E na última deste quadro, o que a gente tem? Aqui, ó, a tripla, ela está mais próxima da onde, indivíduo? Ela está mais próxima da extremidade da esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logo, qual é o nome deste radical? Deste radical é etil. E qual é o nome desse radical? Radical metil. Ordem alfabética, o E vem antes do M, concorda comigo? Então, consequentemente, a gente vai escrever esse composto como o quê? Como 5-etil, 5-etil, 6-metil, certo? O quê? Com 7 carbonos, então, aqui, ó, epit de 7 carbonos, então 3-ino. Por que ino, Binho? Porque tem uma tripla. Muito bem, indivíduo, muito bem, muito bem, muito bem. A nossa próxima videoaula é sobre hidrocarbonetos ramificados 2, que aí a gente vai ver os hidrocarbonetos com uma ramificação do tipo isopropil, terquibutil, certo? Isobutil, vamos ver como é que fica? Te aguardo no próximo vídeo.